Bom, pessoal, vamos começar agora a nossa aula sobre campo visual. É uma aula bacaninha, tranquila, boa. E se você curtir, não esqueça de dar seu like e falar aqui nos comentários o que você achou, né? Ative os sininhos para as notificações e se inscreva no meu canal, que eu tô precisando. Eu tô com muito pouca gente. É o sucesso de um professor, né? Então é o seguinte, gente, olha, vamos lá. Nós temos aqui uma pessoa que está olhando para o espelho. O que é o campo visual? É o que você consegue enxergar por meio da reflexão do espelho, não por uma observação direta, tá bom? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, isso lembra muito a nossa última aula. Você vai pegar o espelho e você vai continuar o chão do espelho, no caso, tá? A parede do espelho. Por quê? Porque no meu caso aqui, o meu observador não está em cima do espelho. Então tá aqui, ó, pronto. E agora? Bom, agora eu faço o seguinte. Eu vou deixar minha régua aqui do lado. Como tá um quadriculado, eu vou perceber que ele tá, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Estão enxergando, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, esse risco do espelho, e 1, 2, 3, 4 para trás. Então, esse ponto aqui, deixa eu deixar um pouco mais grosso, esse ponto aqui, ele seria o ponto O', porque O' seria a imagem do ponto O, que seria o observador, que estaria aqui, ó, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou fazer com que os raios de luz passem pela extremidade do espelho. Por quê? Porque vários lugares ali são infinitos os raios que vão poder atingir o olho da pessoa por reflexão. Então, para eu saber qual é essa região que é chamada de campo visual, você faz o seguinte, põe na primeira extremidade do espelho e no ponto O'. Faz um ponto tracejado, lembrando que atrás do espelho sempre pontilhado e depois contínuo. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer para o outro lado também, ó. Eu venho para cá, tem que subir um pouquinho mais, atrás do espelho, sempre pontilhado. Opa, espera um minutinho. Tá aqui. Atrás do espelho, sempre pontilhado. E depois você continua. Muito bem. A gente sabe que os raios saíram desse lugar e vão para o olho da pessoa. Com que ângulo? Com exatamente o mesmo ângulo. Aqui vai para o 28, olha só, bate direitinho. Ó, o raio de luz ele incidiria aqui no olho da pessoa. E o outro... Tuf. Então, ó, raio de luz, o sentido do raio de luz é esse. Sai dessa região. E qual é a região que a gente vai ter o campo visual? Essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pintar toda a região que vai estar no campo de visão dessa pessoa pelo espelho. Então, quem tiver aqui, eu enxergo, e essa região é chamada de campo visual. Ficou claro? Então, basicamente, esse é o campo visual. A maioria dos exercícios coloca para vocês uns números ali no meio e pergunta quais os números vocês enxergam. Vamos fazer um exercício desse? Vamos? Claro, professor, adoraríamos. Qual que é a diferença aqui? Aqui, o ponto O, ele está desse lado aqui e o espelho está na horizontal e isso não vai alterar em nada. Então, de novo, o que eu devo fazer primeiro? Pega a régua, deixa a régua junto com o espelho, porque esse ponto não está em cima do espelho. Vem para cá, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Ó, tá aqui. Quantos quadradinhos ele está do espelho? 2, certo? Ó, 1, 2. Então eu vou subir 2 quadradinhos e aqui vai ser o ponto O'. Ok. Agora eu pego o espelho, pego a régua e faço o raio de luz passar por cada extremidade do espelho. Ó. Aqui assim. Vamos lá. Lembrando que dentro do espelho sempre pontilhado e depois você pode continuar. Mesma coisa para a outra extremidade, né? Olha só. Dentro do espelho, sempre pontilhado e depois, ó, você continua. Tira a régua e vamos verificar qual é a região que você enxerga. Você enxerga essa região aqui, ó. Então, quem são os pontos que estão no nosso campo de visão? O número 2, o 3 e o 4. Será que a pergunta dele é essa? Vamos ver.
Podemos afirmar que o observador O consegue ver por reflexão, ou seja, pelo campo visual, os objetos localizados em quem? 2, 3 e 4. Ficou a alternativa E. É uma questão de vestibular essa, tá? E aí, me diz uma coisa. Você acha que para você se ver de corpo inteiro, você precisa ter um espelho do seu tamanho? Isso é papo de vendedor, sim. Porque você não precisa ter um espelho do seu tamanho. Eu vou demonstrar agora. Tá preparado? É uma boa demonstração. Isso vale um joinha, um like, etc e tal. Muita gente tem dificuldade com isso e eu quero que você possa ir muito bem. Então, o que, que a gente faz? Eu vou dar uma modificada nesse garotinho aqui. Pode ser? Aqui está a imagem, essa parede, essa coisa azul que eu fiz aqui, é tipo uma parede onde a gente colocaria o espelho, e no lado direito é a imagem do garotinho que eu gostaria que tivesse. Eu quero me ver de corpo inteiro. Combinado? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma clareada nessa imagem também. Aqui, e nessa imagem também vou dar uma clareada para que a gente possa trabalhar melhor. O que, que eu vou fazer? Onde está o olho dele, eu vou chamar de ponto O. Onde está o topo da cabeça, eu vou chamar de A. E onde está o pé, eu vou chamar de B. A imagem dele, respectivamente, vai ter que ser igual aqui, O', o topo da cabeça, a imagem vai ser o A', e o B' vai ser onde está o pé dessa imagem. Quem que é para nós o AB? Esse tamanho AB, se você for analisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para a imagem vai ser igual. Por quê? Justamente porque a imagem, ela é o quê? A imagem, ela é simétrica, lembra? Então, o AB vai ser igual ao A', B'. Isso é igual. Então, primeiramente, eu vou precisar da régua para que vocês entendam o que eu vou fazer e eu vou mudando as cores, tá? Então, ó, eu quero que ele enxergue a ponta do pé. Concorda comigo? Então, você está lá no espelho, você quer enxergar a ponta do pé. Então, vamos fazer o primeiro raio aqui. Eu vou modificar aqui as cores para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui uma cor bem ok, assim, uma cor bem cinzinha. Então, o raio de luz vai ter que estar para cá. Opa, fiz errado. Dentro do espelho, a gente faz pontilhado. O espelho estaria em algum lugar. E eu queria enxergar o topo da minha cabeça também. Vocês concordam comigo? Então eu venho aqui do ponto O e vou unir a régua até o ponto da minha cabeça. A gente sabe que aqui, ó, estaria fora do espelho, aqui a parede estaria dentro do espelho. As perguntas geralmente elas são assim. Espera um minutinho. As perguntas geralmente elas são do tipo: qual é o tamanho que o espelho precisa ter e a que distância do chão ele precisa estar. Então veja, o tamanho do espelho que ele precisa ter é esse aqui, ó. Deixa eu pôr. É esse aqui. Opa, preciso da régua, né? Vamos lá. Então o tamanho do espelho é esse aqui. Não falei que era importante a régua? Todo mundo precisa usar régua, até eu. Então, esse tamanho do espelho eu vou chamar aqui de H. Opa. É um tamanho que eu vou chamar de H. E nós temos aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, no tamanho do menino, que é o A', B'. Ó, eu quero me ver de corpo inteiro. Será que vocês conseguem enxergar um triângulo aqui? Vocês estão enxergando um triangulão? Se você não está enxergando um triangulão, eu vou tentar dar uma ajuda para vocês. Ó, eu vou pintar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo pintar legal, porque eu tô com marca-texto. Deixa eu ver se tem tamanho de marca-texto. Ó, aqui. Aqui. E eu tenho o resto do triângulo aqui, ó. Espero que vocês estejam enxergando esse triangulão aqui, ó. Estão enxergando aqui? Deixa eu aumentar aqui agora para ficar mais fácil. Ó,
Esse triângulo já dá para a gente perceber uma coisa aqui interessantíssima. Vamos começar a perceber? Deixa eu tirar a régua aqui quase em cima de mim. Primeiro detalhe, olha só. H é o tamanho do espelho, A', B' é o tamanho do menino. Mas repara o seguinte, quando eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho aqui desse triângulo, que seria a altura dele, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E a alturona do triangulão, vou ter que somar mais 1, 2, 3, 4, 5, porque ele é simétrico. Então, repara, aqui eu tenho uma distância D, daqui para cá, e por simetria eu também tenho a mesma distância D. Então, olha o que a gente vai fazer. Vocês lembram da primeira parte da luz que a gente fazia Hzão, Szão? É igualzinho. Então, ó, o Hzão, porque eu quero saber a altura que esse espelho vai ter, sobre a distancinha dele, vai ter que ser igual na parte vertical a esse cara aqui, que é o A', B', sobre 2Ds. Por quê? Porque vai ser toda essa distância aqui, sobre 2Ds. O que eu posso fazer com o D? Ah, professor, o D eu posso cancelar. Quando cancelo o D, o que isso quer dizer? Significa que não depende da distância. Então, estou te mostrando uma coisa muito legal. Você pode comprar um espelho que dá para você se ver de corpo inteiro e que não depende da distância que você vai estar dele. Não é contra-intuitivo, porque um monte de gente fala, se eu estiver perto eu não vou me ver. Nesse você consegue se enxergar. Qual é o tamanho que esse espelho tem que ter? Repara aqui no que a gente chegou na conclusão. O tamanho, a altura desse espelho tem que ser metade da minha altura. Olha, metade da minha altura. Não é legal? Ó, tem que ser metade da sua altura. Muito bem, aí você fala assim, eu vou comprar um espelho que é metade da minha altura. Vai dar certo sempre? Depende, eu preciso saber onde que eu vou colocar esse espelho. Ah, é assim? É. Então, presta atenção. Bom, aqui nós temos, então, o ponto O', que é a imagem do olho da pessoa, e aqui o ponto A', que é a imagem do topo da cabeça. Então a pergunta é, por que às vezes dá certo fazer um espelho que é metade do meu tamanho, tem gente que tem um espelho que é até maior que a metade do tamanho da pessoa, mas não dá certo? É porque você tem que saber aonde que eu tenho que colocar do chão, a partir de que altura do chão. Então presta bem atenção no que eu vou fazer. Primeira coisa, antes de mais nada, régua. Nessa régua, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar essa régua no chão para a gente verificar a distância que existe entre a parede e o objeto e a parede e a imagem. Então aqui, ó, vamos lá. Vou pegar uma cor aqui, uma cor azul clara. Aqui, ó, daqui para cá eu tenho uma distância, daqui para cá eu tenho a mesma distância. Vamos ver se é verdade, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho uma distância D. Deixa eu só corrigir aqui a força. Aqui, ó. Eu tenho uma distância D e eu tenho uma distância D, a mesma distância, é simétrico. Só que vamos entender o que está acontecendo. Para eu poder enxergar o meu pé, na minha percepção, vamos lá, olha a régua de novo. Eu acho que o meu pé está atrás do espelho, mas é só um achismo, porque ele não está, né? Eu estou achando aqui, eu estou olhando e eu acho que meu pé está aqui atrás. Mas, na verdade, ele vem da onde esse raio de luz? Esse raio de luz vem do meu pé de verdade. Ó, raio de luz vem daqui. Então, ele sai do meu pé, incide no espelho, e aí, ó, vai até os meus olhos. Não é assim? E olha que interessante, eu quero ver se você conseguiu ter essa percepção. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver outro triângulo retângulo aqui. Olha aqui, ó. Será que você conseguiu enxergar esse triângulo retângulo aqui, o outro? Eu acho que você conseguiu, sim. Ó.
Vamos enxergar ele. Vamos pegar aqui uma cor. Então vamos lá. Eu vou pintar aqui esse triângulo retângulo aqui. Eu não sei porque que eu faço barulhinho quando eu tô pintando o triângulo retângulo, mas olha isso, ó. Nesse triângulo retângulo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a distância do O até B. O que é isso? O OB vai ser a distância do olho até o chão. E nós temos aqui nesse triângulo pequenininho uma altura que eu vou estar do chão que eu vou chamar de Hzinho, que é quanto do chão eu preciso deixar o espelho. E ele está a uma distância Dzinho. Então fica assim, ó, Hzinho, já veio a imagem aqui, Hzinho sobre Dzinho é igual a quem? Então a gente pegou esse triângulo, agora vamos pegar o triângulo grandão. No triângulo grandão eu tenho OB sobre 2Ds. O que eu posso fazer com o D? Eu posso cortar o D. O que quer dizer quando eu corto D? Que não depende da distância também. Olha que legal. Então, se não depende da distância, qual vai ser a altura que eu preciso deixar o espelho do chão? A metade da altura dos olhos da pessoa até o chão. Tudo bem? Legal? Será que aparece isso no vestibular? Aparece. Próxima aula eu vou fazer para você um exercício de vestibular. Se você já entendeu, tá tudo certo. Se não, olha como apareceu na FUVEST, segunda fase. Até a próxima aula. E essa aula aqui foi a nossa aula 6. E a aula 7 é só um exercício a mais. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.